Uma vida maravilhosa. Quero compartilhar com você hoje segredos para uma vida maravilhosa. Quem quer isso? Todos nós queremos. Queremos ter uma vida maravilhosa. E para isso acontecer, há critérios, há meios, há caminhos. Amém, Ive? Você é biomédica, né? Para ser biomédica, basta chegar lá e dizer, eu quero ser? É problema. Você tem que fazer um processo, estudar, investir tempo, anos da sua vida para chegar ali. E as coisas de Deus não é diferente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Todos os irmãos que estão nos visitando hoje, vocês são mais que bem-vindos. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu quero que você se sinta em casa, como você chegou em casa. Sem muito lero-lero, né, Marcelo? Sem muito vai e vem. Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 33, perdão. Mateus capítulo 6, versículo 33. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Isso. Quem não achou, diga misericórdia. Tem problema não que a gente espera, queridos. Nós somos uma igreja que gosta da Bíblia. Quem ama a palavra de Deus aqui? Nós amamos a palavra de Deus. Não tem coisa mais valiosa para nós do que a palavra de Deus. Eu estou lendo na versão NBV, como os irmãos já sabem. Talvez venha ser diferente alguma que você tenha. Ele diz assim: coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Havia um contexto, quando esse texto foi aplicado, em que os homens estavam preocupados com o seu dia a dia, com o que comer, com o que vestir, com a sua saúde, com as suas coisas, com os seus afazeres. E Jesus pontualmente diz a eles o princípio da verdade, o princípio da vida é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não compreendemos isso e talvez nós vamos ficar velhinho de bengala tentando entender essas coisas, porque a nossa carne, o nosso eu, sempre vai estar dizendo não, em primeiro lugar eu, em primeiro lugar o que eu quero. Desde criança, se você é um filho de uma família de mais de um, você sabe disso, que ninguém tem altruísmo, todos somos experts em egoísmo, queremos tudo para nós. Nós não dividimos. Uma criança, ela tem um monte de brinquedos. Se chegar outra criança para brincar com ela e pegar um brinquedo dela, ela larga aquele que ela estava brincando e vai tomar aquele outro que o coleguinha pegou, porque nós trazemos algo em nossa essência, a essência de egoísmo, de querer tudo para nós. E quando Jesus diz que quando você quer ser abençoado, quando você quer receber graça, misericórdia, bondade de Deus, você precisa deixar todo o seu eu de lado e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Você compreende isso? Queridos, o que acontece? Os nossos métodos funcionam. Quais os resultados que nós temos encontrado na vida? E eu estou falando para eu e você, que temos muitas vezes colocado o nosso eu na frente, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero na frente. Temos chegado lá. Os resultados que nós temos alcançado até hoje, não colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, são satisfatórios, têm relevância, eles dão aquele sentimento de que, yes, eu consegui, eu sou bem-sucedido. Eu digo a vocês que não é sem acaso, não é por falta de razão, que muitas pessoas que alcançaram o êxito na vida sentem vontade
de jogar tudo para o alto, que continuam com o coração pesado, mesmo tendo conquistado todas as coisas que esse mundo possa oferecer, ainda assim são pessoas tristes, abatidas, com o sentimento de que falta alguma coisa, porque elas não entenderam que a cereja do bolo é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. A vida, as experiências de vida, elas nos ensinam isso. Sempre. Nós estamos sempre vendo se você está fazendo algo e está dando errado, qual é a tendência lógica óbvia? É você aprender. Isso não dá certo. Mas o que nós fazemos, para a surpresa até dos animais irracionais, nós acabamos repetindo os mesmos erros. Quem aqui já olhou uma hora ou outra para a sua vida e viu, mas os meus pais cometeram esses mesmos erros? Quem uma hora ou outra já não pensou, mas aquela pessoa fez isso que eu estou fazendo e não deu certo, então por que raios eu estou fazendo isso? Porque apesar de a vida nos ensinar, porque apesar das experiências nos serem boas lições, nós teimamos em não aprender. A experiência ensina, queridos. No livro de Ageu, no capítulo 1, se você correr aí na sua Bíblia, deve estar depois de Sofonias, profetas chamados menores, ainda que eu não creia, há algum profeta pequeno, todos são pequenos diante do grande Deus, não tem profeta maior. Quem achou, diga amém. Ah, Senhor. Ageu capítulo 1. E esse nós vamos precisar abrir mesmo, porque nós precisamos ler. Se achou Zacarias, está antes. Se você achou Daniel, está depois. Joel, depois de Sofonias. Antes de Zacarias, antes de Malaquias. Capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Eita, povo ligeiro. O povo de Israel está passando por uma situação muito difícil de exílios e problemas. E alguns que voltam para o lar, né, abençoado, começam a buscar as suas preocupações, colocar suas preocupações, suas causas em primeiro lugar. E no versículo 2, diz assim na NBV: porque todos andam dizendo, ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor? Pergunta o Senhor dos exércitos. Versículo 3: por isso a resposta do Senhor veio novamente ao povo por meio de Ageu. E o que o Senhor disse ao povo através do profeta Ageu? Acaso, versículo 4, acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, quando a minha casa continua em ruínas? Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber. Tem roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Pensem bem nisto, diz o Senhor dos exércitos. Pensem em como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. O que é que vocês compreendem da palavra do Senhor? Esse povo estava preocupado com as suas necessidades em primeiro lugar. Eles não tinham o entendimento que Jesus está passando para a igreja, os discípulos ali, que em primeiro lugar busque o reino de Deus. Eu lembro muito de uma vez, e eu não quero que você compreenda-me mal aqui, mas eu ainda jovem, o primeiro trabalho meu foi na época que mudaram, acho que era Cruzeiro,
ou era cruzado, não me lembro, faz muito tempo, e mudaram para real, né? E nesse processo havia uma coisa chamada URV. Quem lembra disso? Quem lembra do URV? Alguém lembra aqui? Só eu que sou velho? Sangue de Jesus tem poder. Fica baixinho para não entregar a idade. Eu sei disso, vocês são espertos. Esse negócio, queridos, era uma coisa de maluco. Uma hora você comprava uma coisa num valor e por causa de uma taxa que tinha, amanhã já era outro preço, às vezes 2 vezes o valor. Foi uma loucura, até que concretizou o nosso real, era para tirar o monte de zero. Nesse processo eu entrei numa dívida impagável. Eu entrei num processo que não tinha como. E eu ganhava bem, eu ganhava uns 3,5 salários na época. Não era uma coisa ruim, né? Se você for pensar hoje, uns quase R$3.500 para um solteiro, estava muito bom, não é? Mas não dava para nada por causa dessa dívida que eu tinha. Todo o meu salário praticamente era para pagar isso. Eu ficava com uma miséria. E eu comecei a não ter mais prazer, eu não tinha mais alegria nem de trabalhar. E eu não conseguia mais ofertar, não conseguia mais dizimar. E um dia eu compreendi esse texto e o Senhor disse a mim: você põe primeiro. Sabe como as pessoas aprenderam? As ofertas, contribuições, dízimos, que é o mínimo, né? A igreja nossa não tem dízimo. No Novo Testamento você não vê falar de dízimo. O dízimo é o mínimo que alguém pode dar, porque no Novo Testamento é tudo. Quem é capaz de dar tudo que tem para a obra hoje? Alguns malucos, não é todos não, viu, queridos? Mas eu já joguei tudo para o alto por causa da obra de Deus. A primeira coisa que eu fiz aqui nessa cidade foi vender meu carro, por causa da obra de Deus, para poder ver suas faces hoje aqui, quando eu não via nenhuma, porque eu sei que isso vale a pena. Mas todos queriam me internar. A mãe do Robson e o pai dele queriam me internar na época. É maluco, tá doido. Pirou da cabeça. E aí sabe o que eu fiz nessa época? Dei um stop na minha vida e disse: Senhor, eu vou parar. A partir daquele mês eu comecei a tirar o meu dízimo, minhas ofertas e entregar na casa do Senhor, onde eu congregava em primeiro lugar. Queridos, não conseguia pagar os juros, não conseguia pagar prestação nenhuma. Marcelo, chutei o pau da barraca, joguei para o ar. Passou uns 3 meses, me ligaram, querendo negociar. Eu digo: não tenho dinheiro. Passou 6 meses, a minha dívida, que era impagável, recebeu acho que 95% de desconto. Eu paguei era um décimo, menos de 20% do meu salário. Eu paguei uma dívida que eu estava mais de ano sem conseguir pagar, pagando os juros todos os meses. O devorador estava me acabando, porque eu não havia aprendido uma coisa: coloca em primeiro lugar o reino de Deus. E esse povo aqui está, vocês plantam e não colhem. Vocês estão lutando, batalhando, correndo atrás e não conseguem. O salário de vocês, vocês não têm gozado. Por quê? E aí Deus diz: olha o que vocês estão fazendo. O versículo 7, né? Pensem bem nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. O resultado está legal. Você está vivendo uma vida maravilhosa que o Senhor tem para você? Ou não? E se você não está vivendo, o que você precisa fazer? Continuar fazendo a mesma coisa que você vem fazendo até aqui e que não tem dado certo? Ou você precisa mudar? O que você está vendo de estranho hoje aqui no púlpito? Tem alguma coisa estranha hoje? Tem uma maçã? Alguém já se perguntou por que essas maçãs estão ali? O pastor está com fome? Você sabe por que essas maçãs estão aqui? Eu também não sei, mas o Espírito Santo vai me dizer por quê. Porque às vezes nós somos tão resistentes em mudar a nossa atitude
a nossa postura, a nossa resposta, que nos faz viver o mesmo. Não tem como. Eu queria te pedir, eu pedi essas maçãs e eu vou dar todas para o aniversariante de hoje. Mas eu quero que você me descreva essas maçãs, ou apenas uma. Me descreve. Alguém pode me descrever essas maçãs? Redonda, vermelha bonita, brilhosa. Hein? Como é que você sabe que é gostosa? Como é que você sabe? Hã? Você não tem como saber. Eu estou falando dessas aqui. Eu não estou falando de maçãs que você já comeu. Eu estou falando dessas aqui. Eu quero que você me descreva ela. E aí? Redonda, vermelha, bonita. Uma é diferente da outra, brilhosa. O que mais? Hã? O que mais? Vitamina. Saudável. Que mais? Sabe de uma coisa, queridos? É assim que a maioria de nós vive a nossa vida. A gente vive a nossa vida descrevendo como é a vida de outras pessoas, que experimentam coisas que nós não experimentamos, mas nós não sabemos o gosto. Nós não sabemos o prazer de viver isso. Por causa de uma simples coisa: nós não experimentamos. Nós não experimentamos. Clarinha, vem aqui, Clarinha. Está bem lavada, que a irmã Janete lavou antes do culto. Pode pegar uma e dar uma bocada daquela bem forte. E agora, Clarinha? Você pode escrever essa maçã para nós? Gostosa. Gostosa. Ela é gostosa? Quem concorda com a Clarinha que ela é gostosa? Quem concorda? Hã? Não, querido. Você concorda não? Ela disse que é gostosa. Você não concorda não? Concorda, mas você sabe que é gostosa? Para você saber que é gostosa, você tem que fazer o quê? Você tem que provar. Se você não provar, obrigado, meu filho, pode levar a maçã. Se você não provar, você não vai ter como saber. E é aí que eu quero chamar a tua atenção e a minha atenção hoje. Se Jesus diz que a picanha da vida, o filé mignon da vida, é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, qual é então o nosso problema? Onde é que está então a nossa resistência? Por que raios então que nós não paramos a nossa vida e tomamos uma atitude de experimentar? Porque o que eu estou experimentando, os resultados daquilo que eu estou fazendo, eu já sei. E como eu vou saber o que pode acontecer? Se eu determinar na minha vida que a partir de então eu vou colocar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar na minha vida. Como eu vou saber? Se tivesses ficado em casa hoje, como você ia saber o que é ser carregada no colo pelo Senhor numa reunião? Ser confortada, ser alentada. Como? Sabe, irmãos, eu tenho passado os anos da minha vida vendo as pessoas dizerem o que querem, mas fazendo tudo o contrário do que elas querem. Não basta você dizer o que quer, você tem que agir com coerência com o que você quer, porque senão não vai dar certo. É uma questão de lógica. Corre comigo para o livro de Lucas, no capítulo 5.
E isso era apenas a introdução, nós vamos entrar na palavra agora. Lucas capítulo 5. E eu prometo a você, não vamos correr muito de Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. No livro de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6, 7, nós vamos encontrar a narração da história da pesca maravilhosa. Havia um grupo de homens, pescadores, homens habilidosos na arte de pescar, que passaram uma noite inteira pescando e nada conseguiram. Eles estavam à beira da praia, lavando as redes, e Jesus, apertado pela multidão, querendo ouvir palavras vivas, palavras de vida, viu-se numa situação difícil. Tem que arrumar algum lugar, porque senão o povo me joga na água. E aí começa essa narrativa, essa narração em Lucas capítulo 5. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos. Diga comigo, 2 barcos. Diga, 2 barcos. Deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Versículo 3. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Eu vou arrumar um banquinho, porque Jesus pregava sentado, né? Então também eu vou querer pregar sentado a partir de hoje. Eu quero que te apegues a algo aqui nessa noite em nome de Jesus. Eu acredito que às vezes quando uma coisa se torna comum, a gente acaba deixando de valorizar algumas coisas. Por exemplo, a minha esposa, ela faz as minhas refeições, na maioria das vezes. Algumas vezes a gente pede de fora, né? E por ela fazer e cuida da casa, talvez eu possa pensar que isso é algo comum, mas isso é tão valoroso, gente. Eu deveria dizer obrigado a ela todos os dias e elogiar pelo que ela faz todos os dias, mas por causa da rotina, isso fica uma coisa comum. A gente só sente falta às vezes quando fica doente, né, Marcelo? E a gente vê que, puxa vida, como isso me faz falta. E às vezes, Rosane, eu vejo que a passagem é tão conhecida que a gente acaba pensando assim: pesca maravilhosa, mas há coisas poderosas para nós aqui. A primeira lição que eu quero tirar dentro desse texto para uma vida maravilhosa é o seguinte: que Jesus quer de nós o que nos é útil. Nota que ele entra no barco de Pedro, ferramenta de trabalho de Pedro, que tinha acabado de chegar à beira-mar. Irmã Poliana, não tem jeito de você viver uma vida maravilhosa se você não entregar a Jesus aquilo que tem valor para você, aquilo que vale, aquilo que é útil, tanto
dos seus bens, quanto do seu tempo. Não dê resto para Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O segredo não é, faz parte ter uma vida de oração, mas antes da vida de oração, eu preciso entregar para Deus o que me é valioso. Em toda a Bíblia nós vamos ver acontecendo isso. Ele sempre vai pedir dos homens aquilo que tem valor para eles. Jesus entra num barco, não era algo que estava ali jogado à toa, diz que estava ali porque eles estavam lavando as redes. Jesus pegou o barco, entrou no barco de uma pessoa, no barco de Pedro, e disse: coloca o barco na água. E Pedro fez o quê? Obedeceu. O problema é que muitas vezes Jesus entra no barco da gente e a gente olha para ele como um corpo estranho e diz para ele: Jesus, sai do meu barco, porque isso aqui tem um valor especial para mim. Ah, se nós pudéssemos entender. Ah, se nós pudéssemos entender. Nós sofreríamos muito menos. Mas infelizmente, há uma geração que não entendeu o que é entregar o mais precioso para o Senhor. Porque se você tem que dar uma coisa melhor, Robson, se você tiver que dar um celular melhor para 4 pessoas, para Mari, para Alice, para o Rodrigo e para o Gustavo, para quem você dá o celular melhor? A maioria dos pais Nutella de hoje vai dar para os filhos, porque os filhos têm que ter o melhor do que os pais. Estamos ensinando errado, queridos. Nós estamos ensinando nossos filhos a não respeitar a gente e não respeitar Deus. Os nossos filhos têm que saber que nós viemos primeiro. Deus é em primeiro lugar, não somos nós. Não aleja teus filhos. Ensina eles a conquistar, a lutar pelas coisas que eles querem, a esperar a vez, a esperar o momento certo. Porque você vai estar gerando um homem, uma mulher de caráter, que vai saber entrar e sair na sociedade onde estiver, que não vai dar trabalho a você e não vai dar trabalho a ninguém. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Pedro, eu estou no teu barco. Coloca o barco na água. Ele não pegou algo que era inútil para Pedro. Primeira coisa para uma vida maravilhosa: entrega para Jesus o que te é útil, precioso, do teu tempo e do que você tem. Manine arquiteta, se na tua casa o lugar para Jesus não for o melhor lugar da tua casa, eu quero ver a planta antes de você executar. Ela está me olhando como se não fosse com ela. Eu estou falando em código com ela. Porque as pessoas fazem hoje os seus bens pensando mais no seu conforto do que num lugar de oração, num lugar de louvor, num lugar de receber os filhos de Deus, num lugar de reunir, aquele lugar chamado cenáculo que as casas dos judeus tinham. Tem que ter um desse na sua casa, grande, para umas 30 pessoas pelo menos, no mínimo. Não precisa ter cadeira não, pode sentar no chão, mas tem que ser um lugar que você vai dizer: esse lugar aqui é do Senhor. Quando eu for lá, eu jogo um colchão no chão lá nesse lugar e durmo lá. Não tem problema. Já recebe, irmã. Eu estou almejando uma geração de crente que vai colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Eu estou mesmo com sede de ver essas pessoas. Que a sua sala de estar não vai ter TV de 40, de 100, de 200 polegadas. Não vai ter. Mas vai ter um lugar de oração, de busca ao Senhor, de intimidade, de comunhão com o Senhor.
Não estou dizendo que você não pode ter uma grande TV. Pode, coloque em outro lugar. Põe lá na cozinha. Mas o lugar para Deus tem que ser especial. Dá o teu melhor. Você quer ter uma vida maravilhosa? Planeje. Tudo que você planejar na sua vida, coloca Jesus em primeiro lugar. Da tua finança, do que você tem, do que você vai fazer. Vou fazer um negócio, Jesus, vai na frente. Não deixa não eu entrar nessa se for para castigo. Agir com sabedoria. O que é útil, temos que disponibilizar ao Senhor. Queridos, não tem nada a ver com quantidade. Pensa que tem, eu não vou fazer porque é pouquinho, não. Jesus, olhando o pessoal fazendo ofertas, viu que uma viúva foi a que deu a maior oferta naquele dia. E todos ficaram bugados, porque como assim? Ela deu uma dracma. E Jesus disse, ela deu tudo que ela tinha. E os outros estão dando o que lhes sobra. O que você está dando para o Senhor? É resto? É sobra? Faz isso não, querido. Não tenta fazer isso com o Senhor e esperar algo em troca. Não vai acontecer. Ele conhece intimidade. Ele conhece intimamente. Ele sabe o que está no nosso coração. Não tem nada a ver com quantidade. Tenho nada. Se você não tem nada porque não trabalha, você tem muita coisa. Você tem tempo. Dá o seu tempo para o Senhor. Mas dá o melhor do seu tempo para o Senhor. Trabalha para Ele. Você vai ver se as portas não se abrem para você. Se Deus não faz um milagre na sua vida. Se Ele não te levanta como um empresário, como um grande quadro de uma empresa. O povo hoje quer ficar cruzando o braço e achar que Deus vai abrir a janela do céu. Querido, Deus não está atrás de inúteis. Ele não busca inúteis. Nem eu, nem o que eu tenho. Ele quer pessoas que são úteis. Pegou homens que passaram a noite pescando. Não pegaram nada, mas passaram a noite pescando. Pastor, não vou fazer porque não dá nada. Não interessa, vai fazer. Porque quando você está na rua, quando você está fora de casa, você está na vitrine, alguém vai te ver. Alguma coisa vai acontecer, vai lavar o carro de alguém. Mas não pediu, não interessa, limpa, arruma. Faça uma coisa que a pessoa no fim sinta tão constrangido que ela não tem outra chance a não ser te dar alguma coisa. Eu com 13 anos ajudava numa construção contra a vontade do engenheiro e do responsável. Eu só queria aprender eletricidade, encanação, pintura. Mas eu trabalhava tanto como um moleque lá que no fim de semana o responsável da obra vinha e me dava dinheiro, como se estivesse me pagando. Ele dizia, mas não é pagamento não, viu? Porque eu não posso, senão eu vou preso, bicho. Ele dizia. Eu digo, eu não vim pedir nada, eu só quero trabalhar, só quero aprender. Princípio 1 para uma vida maravilhosa: não dê resto para o Senhor. Dê o que é útil. Não dá o teu resto de tempo, dê o teu tempo útil. Em nome de Jesus, você vai ver que vai ser diferente. Segundo, o princípio da profundidade. Não tem como você ter uma vida maravilhosa sem profundidade. Olha o versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá, onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Ô Zé, quem pesca no raso pega o que, Zé? Se tiver sorte, pega piaba. Pega umas piabinhas, pega graveto, galho, pega lixo. Não tem como você, querido, ter uma vida maravilhosa se você não entrar numa profunda intimidade com Jesus. Se você quiser viver uma vida superficial, olhando de fora, sem jamais experimentar,
você não pode ter uma vida maravilhosa. Porque a vida maravilhosa está no lugar profundo. A pesca maravilhosa não está na beira da praia. A pesca maravilhosa está na profundidade. Pega o teu barco, vai para onde é mais fundo. Então as pessoas estão esperando grandes coisas, mas sem estar dispostos a ir além do que os outros foram. Não querem ir nem onde a pessoa foi. Quanto mais ir além. Esses dias eu vi alguém perguntando para aquele The Rock, né, aquele cara todo musculoso: mas o que você fez para chegar assim nesse teu top aí? Ele disse: eu fiz uma coisa simples que qualquer pessoa faria. Eu treinava 6 a 8 horas por dia durante 20 anos da minha vida, todos os dias. Qualquer pessoa faria. Se é eu, meu amigo, fui 2 vezes na academia, uma para ver como era, outra para dizer não volto mais aí, meu. Como é que eu vou alcançar uma coisa que esse The Rock alcançou se eu não fizer o que ele fez? Sabe o que é você treinar 20 anos, 6 horas por dia, no mínimo? Tempo desse aí eu disse que ia fazer abdominal, ia virar um fera de abdominal. Fiz 2 dias, nunca mais eu fiz, e abdominal está me ganhando. Se você não tomar uma atitude, querido, e ir na profundidade, vai na profundidade, é lá que está a pesca maravilhosa. Nas águas profundas temos os melhores peixes, os maiores peixes. É na profundidade, não é no raso. E Jesus sabe disso, nós só temos que obedecer. Jesus, queridos, não está buscando pessoas que queiram ter um relacionamento raso com Ele. Ele quer profundidade. Sabe por quê? Porque quando Ele veio para nós, Ele mergulhou de cabeça. Então não chega com Jesus querendo, botando para ver se está gelada a água, para ver se está fundo. Não, meu amigo. Saia correndo e mergulhe. Se entrega de corpo, alma, espírito, tudo que você tiver. Vai para o lugar profundo. É lá onde você vai encontrar os segredos, porque os segredos não são revelados para quem não tem intimidade. E se você não for, Ezequiel fala isso, né? Ezequiel 47 fala que um anjo do Senhor levou ele num rio que manava do trono de Deus, e ele foi até onde a água dava nos tornozelos, nos artelhos, e andou mais um pouco, 500 medidas, e deu até os joelhos, e andou mais 500 medidas e deu até a cintura. E quando alguém começa a chegar nesse nível, começa a ficar com medo, porque o próximo passo é você não dar mais pé, e quando você não dá mais pé, significa que você perdeu o controle. No lugar profundo é onde nós perdemos o controle para Deus. E o problema é que muitos de nós não quer perder o controle, quer continuar no controle. Sabe por que Deus não deixou Noé colocar um leme na arca? Porque senão Noé ia querer levar a arca para onde ele quisesse. Deus disse: não põe leme na arca, não. Eu sou o leme, eu sou o timoneiro, eu vou te levar para onde eu quero. Busca intimidade com o Senhor. Se quer ter uma vida maravilhosa, ora fervorosamente, jejua, lê a palavra, profundidade, rejeita as tentações de Satanás, as propostas do mundo, diga não, as facilidades desse mundo, diga não, mas não aceite uma vida rasa com o Senhor. Terceiro, o princípio do esforço, intensidade e da resiliência. É 3 em 1 aqui, viu? Se você não tiver esforço, insistência e resiliência, você não vai chegar nos lugares que o Senhor tem para a sua vida. O versículo 5 diz assim:
Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos duramente toda a noite, ou a noite toda, e não pegamos nada. Uau! Sabe, às vezes você está fazendo uma coisa, parece que o resultado não está vindo. Você está lutando, está batalhando, mas não está vindo. Era assim que estava a vida desses homens. O esforço deles não estava valendo de nada, porque não estava produzindo. Mas a questão é que antes eles não tinham colocado Deus em primeiro lugar. Agora Pedro tinha dado o seu barco para Jesus. E depois de Jesus usar esse barco, depois de Jesus usar o que Pedro tinha, agora ele diz, pega esse mesmo barco, coloca tuas redes dentro e vai lá. Mas Senhor, nós pescamos demais. Cara, eu chorei até não querer mais. Eu perdi acho que 1,5 kg. Sexta-feira, não, quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite perdi 1,5 kg, queridos, de lágrima, assistindo aquele até o último homem. Só com aquela cena que ele se joga no chão e diz, Senhor, me ajuda a salvar mais um. A mão toda arrebentada. E ele dizia, Senhor, me ajuda a salvar mais um. E não era num ambiente legalzinho, não. É bomba caindo, é inimigo atirando, era aquela confusão. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Cara, que coisa maravilhosa aquilo. Sabe o que muitos de nós diz, Emerson? Estou cansado disso. Eu cansei dessa vida. Há uma forma de dizer cansei dessa vida que é legal, mas na maioria das vezes é para dizer não aguento mais, vou parar, não quero mais. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, Senhor. Nós trabalhamos a noite inteira. Sabe o que é aquele? Me socorre, Jesus, facilita aí. Eu trabalhei a noite inteira, não deu nada. Mas às vezes, irmã Poliana, Deus vai pedir um pouquinho mais. Você tinha força para vir hoje para o culto? Mas ele disse, Poli, me dá um pouco mais. Me dá só um pouco mais. Está com a avó no hospital, a luta com a filha, vitória de Jesus. O Senhor blinde a vida dela, ela vai ser um instrumento tremendo na mão do Senhor. Já é, mas vai ser mais ainda. Mas tem hora que você diz, Senhor, eu já estou cansado. Mas Ele vai dizer, me dá só um pouquinho mais. Faz só um pouquinho mais. E eu quero dizer a você que Deus falou comigo isso, porque às vezes essa é a minha oração. Eu digo para Ele, Senhor, eu já não aguento mais, me diz aí uma caverna para eu ir embora e esperar o Senhor voltar. E Ele diz, lança a rede de novo. Lança a rede de novo. Esforço e insistência. Mas às vezes resiliência é muito importante, porque insistir fazendo a mesma coisa que não está dando resultado, é importante que você refaça os seus planos e não faça mais como você fazia. A pesca era de noite, Jesus agora está dizendo é de dia. Mas Senhor, é à noite que a gente pega, não é de dia. Resiliência, se refaça. Abra a mente para algo novo. As coisas mudam, queridos. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ser renovados pela transformação da nossa mente. As coisas mudam. Se eu perguntar a Maria Clara o que é um disquete, ela vai perguntar se põe ketchup em cima ou... Sabe o que é disquete, cara? É um tablet de chocolate. Por quê? Porque mudou. Hoje ninguém usa mais isso. As coisas mudam. Mas alguém acha que tem que... Não, desse jeito que eu fazia. Não, pastor, mas eu vinha fazendo desse jeito. E está dando certo? Não. E por que não muda, abençoado?
Se vinha fazendo assim, não está dando certo, por que que não muda? Como você quer ter uma vida maravilhosa se você não quer mudar a sua mentalidade de uma vida desgraçada, miserável? Muda, porque senão não vai acontecer. Se eu quero ter uma vida maravilhosa, tem que ter esforço, tem que ter insistência, mas também tem que ter resiliência. Tá bom, Senhor? Pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Nos leva ao próximo princípio. O princípio da fé, do acreditar. Porque se você não acreditar, você não dá nenhum passo. Sem fé, queridos, o autor de Hebreus diz que é impossível agradar a Deus. Porque Ele vai dizer e você vai duvidar. Jackson, sem fé, não dá. Tem que acreditar. E acreditar em um Deus que ao longo da história, não temos motivo para pensar que Ele mente, que Ele erra, que Ele não sabe o que está fazendo. Ele sabe. Mas eu duvido quando alguém disser a Polly que Deus não opera milagres, se ela vai acreditar. Porque ela viveu isso na pele. Então Ele quer fazer-nos passar por experiências que vai aguçar a nossa fé. Ele quer fazer nós passarmos por experiências que vai nos levar a um outro nível. Sem acreditar, você não consegue. Eu não vou fazer isso não, porque não vai dar certo. Não vai mesmo. Olha, alguém que está sem fé, antes dele começar, já deu errado. Antes de começar, já deu errado, não acredita. Então nem começa. Porque é preciso fé. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Se não tiver fé, Senhor, eu é que sei. Isso aí eu já calculei, já sei como é. Não dá certo, não funciona. Abra sua mente para o novo de Deus. Amém? Acredite em o nome do Senhor Jesus. Acredite. Diga comigo, se não tiver fé, antes de começar, já deu errado. Quinto, eu estou terminando em nome de Jesus, o princípio da obediência. Porque há muita gente que acredita em Jesus, mas obedece. Você falar de Jesus para alguém, diz eu acredito. Mas quando pede para ele fazer algo que Jesus diz para ele fazer, ele não obedece. Pedro diz, eu vou obedecer. E olha aqui uma coisa. No 3 e 4, se você volta lá, tinha 2 barcos, amém? Você lembra disso? Havia 2 barcos. Jesus entrou apenas em um. Jesus entrou em um barco, mas havia 2. Ele escolheu o barco de Pedro. Pedro era o mais turrão dos pescadores daquela época, o mais cheio de si. Mas havia uma coisa em Pedro: obediência. E ele obedeceu. Uma pessoa apenas, obediente, maximiza a bênção de Deus. Uma pessoa só. Sabe quantos obedientes tem que ter na tua família? Oxalá que todos sejam, mas se tiver você sendo obediente a Deus, isso vai maximizar a bênção de Deus na sua vida, na sua família, nos teus negócios. Porque Jesus não falou com todos para pegar o barco, ele falou com um. E um obedeceu.
Mas na hora de ir pescar, Jesus falou com Pedro e com todos. Agora vocês que estão aí em volta, entrem no barco com Pedro e vão pescar. Os discípulos, os companheiros de Pedro entraram, porque primeiro viram obediência em Pedro. Você quer que o seu filho seja obediente? Demonstre obediência a você. Demonstre obediência a você. Porque basta um exemplo de obediência e os outros vão. Não tem outro resultado. Zé, basta um começar a obedecer. E não pensa que é molezinha não no início, porque é pancada. Quem está trabalhando aqui para o encontro com Deus sabe, está sendo punk, meu amigo. Acho que dessa vez vai mais uns 3 do candomblé, vai? Porque está sendo punk, meu amigo. Você está evangelizando lá os antigos? Hã? Meu amigo. Mas quando você passou a barreira das dificuldades, do cansaço, da fadiga, das oposições, o Senhor vai fazer-te ter uma vida maravilhosa, como Ele fez uma pesca maravilhosa. Por causa da obediência de um. O princípio da obediência, queridos, maximiza a bênção de Deus. E o exemplo de um influencia a muitos. Agora, se você tiver uma vida rebelde, saiba que vai juntar um monte de rebelde perto de você. Pessoas desobedientes não aguentam ficar perto de mim, queridos. Porque eu sei que não agrada. Elas estão sempre revoltadas, sempre querendo fazer uma coisa contrária. Sempre querendo desagradar a Deus. Não dá. Não tem compatibilidade. Até isso você vai ver que melhora. Porque a tua atitude de obediência seleciona quem fica perto de você. Próximo princípio e final. O princípio das boas relações. Zé, tem pessoa que é tão egoísta que ou é só ela que recebe, ou ela afunda com tudo que Deus tem pensado, planejado em dar para ela. Olha o texto aí, versículo 5, 6, diz assim, final do 5 diz, porém, se o Senhor diz, assim vamos lançar as redes novamente. Versículo 6, quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias, que começaram a romper-se, rasgar, abrir. Então, fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco. Pedro saiu no seu barco com os seus companheiros. Eles pegaram tanto peixe que a rede estava rompendo e o barco ia afundar. Aí, Jacques, eles fazem sinal. Ei, chamaram a turma. Vem nos ajudar. E então esses homens vieram. E em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundavam. 2 barcos ficaram tão cheios de peixe que quase afundavam. O que aconteceria com um barco? Hã? Você acha que ia afundar? Se 2 quase afunda, com a quantidade de peixe, um só barco, você acha que ia afundar? É lógico, é óbvio. Ia afundar. A pesca maravilhosa se tornaria em quê? E um desastre. Por falta de quê? De boas relações, de amizade. Diga para o irmão que está do seu lado, eu preciso de você. Para uma vida maravilhosa, eu preciso de você. Porque aquilo que Deus está me dando é tão grande que eu vou ter que dividir contigo. Não vai, se eu guardar para mim, vai naufragar, vai tudo para o fundo do mar. E qual vai ser o êxito, o mérito, o benefício
de eu atingir um nível tão grande que eu tenha que afundar com tudo isso. Princípio das boas relações, da comunhão com os santos, de estar juntos em Cristo Jesus. Amém? Amém mesmo? Eu preciso de ter pessoas juntas de mim. Como indivíduo eu posso alcançar um nível, mas aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que para apenas um. Por isso, se você começou uma empresa, não tenha vergonha, legalize, prepare, contrate o contador, porque você não vai dar conta. Deus vai fazer prosperar, para você abençoar outras vidas. Mantenha as boas relações que Deus quer derramar sobre nós. Eu quero concluir, queridos. Eu constato nessa conclusão que, infelizmente, nos nossos dias, a ambição, o egoísmo está tão grande na vida de alguns que eles preferem sucumbir do que compartilhar a vida, do que compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem dado. Que o Senhor Jesus venha abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Uma vida maravilhosa em Cristo não é resultado de um milagre. Eu quero que você entenda isso hoje. Uma vida maravilhosa em Cristo, eu posso colocar diferente, não é apenas resultado de um milagre de Deus, mas é o resultado de um conjunto de atitudes, de metamorfose, de metanoia, de transformação, que você decide. Marcelo, não é no arrepio. Um monte de gente sentir um arrepio, vou mudar. Não, eu entendi o que a palavra do Senhor está me trazendo, e eu vou tomar uma decisão, uma atitude, e eu não vou mais olhar para a vida cristã como um espectador, e dizendo é bonito, é legal, é isso, é aquilo, e nunca experimentar e não saber qual é o gosto. Você vai poder provar e dizer por si mesmo: eu sei que isso é bom, que isso é o melhor nessa terra para o homem. Se você compreender isso, você vai viver que uma vida maravilhosa em Cristo é o resultado de uma vida com base em princípios e práticas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amém? Dando o nosso melhor, o mais valioso do tempo e recursos, aprofundando o nosso relacionamento e intimidade com Jesus, com esforço, insistência e resiliência, acreditando em Jesus, conhecendo e obedecendo a sua vontade, porque às vezes a gente sabe a vontade de Deus, mas não quer obedecer, e mantendo um relacionamento espiritualmente saudável com os da mesma fé. Nós vamos chegar no final e dizer, no final de cada dia, dizer: que vida maravilhosa eu estou vivendo com o meu Senhor, com o meu Deus. Se você crer nisso e se você está disposto, vamos orar ao Senhor nessa noite, dizendo a Ele: Senhor, eu reconheço toda a minha teimosia, reconheço toda a minha obstinação em insistir numa coisa que o Senhor já disse não dá, e eu vou buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, de fato e de verdade, em o nome de Jesus.